Vamos continuar então com o nosso curso de Brincando com a Matemática, tá? Onde nós estamos estudando funções exponenciais. Eu vou pedir para vocês que vocês assistam o vídeo, tá? E que cliquem em gostei, se inscrevam no canal e deixem um comentário, tá bom? Então vamos lá para a aula. Essa daqui vai ser a nossa quinta aula, de função exponencial, tá bom? Nessa daqui, nós vamos abordar a ideia do como seria um expoente racional. Então, nós vamos abordar o conceito de potência, ok? Nós vamos ter um conceito de potência com expoente racional, ok? Antes disso, hoje é dia 7/8/2020 e agora são 14 horas e 17 minutos, tá bom? Então vamos lá. Potência com expoente racional. O que seria isso? Em primeiro lugar, o que seria um número racional? Então, um número racional, ele pode ser expresso sob a forma de uma fração, P sobre Q, tá? Onde P nós chamamos de numerador, ok? E o Q é o denominador. Então, o que significa isso? Significa que eu vou ter uma potência, vamos imaginar aqui, ó, A elevado ao quê? A um número racional, ou seja, a P sobre Q. Tudo bem? Ou seja, o expoente da minha potência, ele vai ser um número que vai estar com, por exemplo, 2 elevado a 3 quintos, por exemplo. 7 elevado a menos 1 terço. Ou, vamos colocar um maisinho aqui. 9 elevado a 5 oitavos, tá? Então, isso daqui, ou seja, eu vou ter uma potência onde eu vou ter o expoente sobre a forma de um número racional, sobre a forma de um número que nós escrevemos ele sobre a forma de uma fração, né? Então, aqui eu tenho aqui o quê? Uma fração. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos ver a nossa... Como nós poderíamos... Vamos ver aqui a definição. Vamos lá. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter como ideia principal que o A, ele pertence ao conjunto dos números reais sem o zero. Tudo bem? Então, o A não pode ser zero. E também o conjunto dos números reais positivos, ou seja, A não pode ser negativo. Então, o valor de A não pode ser zero, ok? Por essa definição aqui, ó, A não pode ser zero, tá? E A não pode ser negativo, ok? Tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Por que isso? Por quê? Porque nós vamos ver a seguinte regrinha. Toda vez que eu tiver uma potência... Ah, tá, esqueci de colocar uma coisinha aqui. Espera aí. Aonde eu sei também que o meu P sobre Q, tá, pertence ao conjunto dos números racionais, ok? Tá? Então, vamos lá. Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, eu tenho A elevado a P sobre Q, tá? Então, A elevado a P sobre Q é igual a raiz do quê? De A, tudo bem? Aonde o Q, P, ou seja, o meu denominador, o meu numerador, fica dentro da raiz. E o meu denominador vai ser o índice. Então, eu tenho aqui, tudo bem? Eu tenho o meu radical, aqui eu tenho o meu índice, aqui eu tenho o meu radicando, e esse radicando ele tem um expoente, tá? Então, eu sei que a base continua a mesma. A base continua a mesma,
tá? A base e o radicando aqui, ó, A e A. Mas o numerador do expoente fica dentro da raiz e o denominador do expoente, ele fica como índice da raiz. Vamos ver um exemplo. Vamos lá, então. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui azul. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, por exemplo, 2 elevado a 2/3. Como é que eu trabalho isso? Ó? O 2 que está na base vem aqui para dentro do vira o nosso radicando. Tudo bem? O meu numerador, ele vem aqui para dentro. Então, ele fica sendo um expoente do meu radicando. Tá? E o meu denominador, ele fica sendo o índice da minha raiz. Então, eu posso escrever que 2 elevado a 2/3 é igual a raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é igual a raiz cúbica de 4. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo. Vamos ver aqui, ó, por exemplo. Vamos ver mais um exemplo, por exemplo. Vamos ver aqui, então, 3 elevado a meio é igual a raiz de 3, mas raiz de 3 o quê? O 1 ficou aqui e o 2 aqui. Então, o 1 fica como expoente e o 2 fica com índice. Ou seja, eu sei que 3 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 3, tá? A mesma coisa eu poderia colocar aqui, ó, 2 elevado a meio é igual ao quê? 2, 2, que é igual a raiz quadrada de 2. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada de 2 é igual a 2 elevado a meio, ok? Ou então, por exemplo, 2 elevado a 1/3 seria 2, 1 aqui, 3 aqui, seria igual a raiz cúbica de 2, tá? Ou então, eu posso colocar, vamos imaginar a seguinte situação. 5 elevado a 3 sobre 2 ficaria 5. Aqui, o meu numerador ficaria aqui dentro da raiz, do radical, e o meu 2 ficaria como índice dessa raiz. Ok? Então, ficaria a raiz quadrada de 5 elevado à terceira. Tudo bem? Então, podemos afirmar que toda vez que eu tiver uma potência, tá? Toda vez que eu tiver uma potência A elevada a um expoente racional, eu vou poder converter essa potência numa raiz, aonde o meu radicando é igual à base, tá? O P, o numerador do expoente, ele se torna o expoente do radicando, e aqui o meu denominador ele passa a ser o índice dessa raiz. Tá bom? Então, basicamente é isso. Ó. Se eu tiver, por exemplo, x elevado a u sobre v, eu posso dizer que é a raiz de x, aonde o índice é v e o expoente é u. Tá bom? Ó, só observar isso. Ó. Ok? Então, aqui, esse vem para cá e esse vem para cá. Tá bom? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, que observar algumas propriedades. Vamos começar a ver algumas propriedades que nós podemos estar adotando em relação às raízes, tá? Uma coisa bastante importante seria o que acontece, por exemplo, se eu tiver 2 elevado a menos meio. Ora, se eu tenho 2 elevado a menos meio, nós já sabemos que quando eu tiver um expoente negativo, eu vou inverter o número, ok? E o expoente que era negativo fica positivo, tá? Aqui fica positivo. Só que aí fica o que aqui? Aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado a meio. Isso daqui vai ficar 1 sobre
2 raiz de. O 2 fica aqui, o 1 fica aqui, que é igual a 1 sobre a raiz de 2, tá? Aqui nós estamos falando sobre potenciação, mas nós não podemos esquecer que existe, quando a gente estuda raízes, nós sabemos que nós não podemos ter uma raiz no denominador, tá? Não podemos ter, podemos, isso é um número? Sim, é 1 sobre raiz de 2, mas não podemos ter ou uma raiz no denominador. E como que a gente vai resolver isso daqui? Bom, nós já vimos, né? Mas não custa relembrar que toda vez que você tiver uma raiz no denominador, então, por exemplo, 1 sobre raiz de 2, o que você vai fazer? Você vai fazer 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Ou seja, você vai multiplicar em cima e embaixo pela raiz. Então, vai ficar 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 sobre raiz de 4, que vai dar raiz de 2 sobre 2. Ok? Por exemplo, 1 sobre raiz de 3. O que eu tenho? Eu tenho que tirar a raiz do denominador. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo valor dessa raiz. Então, a raiz não é raiz de 3, então eu vou multiplicar em cima e embaixo por isso. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Olha, eu já sei que aqui vai dar raiz de 9, que vai dar raiz de 3. Então, eu sei que sempre que eu tiver a raiz de um número vezes a raiz desse número, um radical desaparece, tá? Então, eu não preciso estar fazendo isso. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 9, depois raiz tirar a raiz de 9, tá? O que eu estou querendo dizer seria mais ou menos isso. 1 sobre raiz de 5 é igual a 1 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 sobre raiz de 5, que é igual a raiz de 5 sobre 5. Porque eu já fiz raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, sendo que a raiz de 25 é 5. Ok? Tudo bem? E se eu tiver, por exemplo, vamos imaginar uma situação assim, raiz de 2 sobre raiz de 3 vai ficar o quê? Raiz de 2 sobre raiz de 3, quem eu não posso ter? Eu não posso ter raiz no denominador, então eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Ora, raiz de 2 vezes raiz de 3 é 2 vezes 3, certo? Sobre raiz de 9, que vai dar raiz de 6 sobre 3. Ok? Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Na nossa próxima aula, nós estamos estudando função exponencial, mas nós vamos dar uma paradinha para lembrar algumas propriedades de radiciação. Tá bom? Então, nós ficamos por aqui e continuamos numa próxima aula. Até a próxima.